E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júlio e hoje nós vamos começar nossa aula sobre porcentagem. Bom pessoal, o primeiro conceito importante que eu gostaria de comentar com vocês sobre porcentagem é o seguinte. Para estudar porcentagem, a gente tem que entender primeiro o que é a razão. E aqui como eu escrevi, a razão ela é uma divisão. Então toda vez que eu falar razão, eu estou querendo dizer o quê? Uma divisão qualquer. Então, por exemplo, eu coloquei aqui duas divisões. Coloquei aqui 2,5 dividido por 6, que é uma divisão, e 5,4 dividido por 2,1, que é uma divisão. Então, lá em frações, a gente lembra o quê? Que toda vez que eu tenho uma fração, 4 sobre 5, ela também significa uma divisão. E o que acontece aqui? Eu vou usar essa notação de frações para representar as razões. Por quê? Porque é conveniente para nós fazer isso. Essa notação é bastante utilizada e ela é uma notação que deixa as coisas mais claras, tá? Então é mais fácil de entender quando eu escrevo dessa maneira, com a barra, porque eu sei quem é, nesse caso da fração, o numerador e o denominador. E aqui para as razões a gente escreve 2,5 dividido por 6 é a mesma coisa que 2,5 sobre 6. Aqui, pessoal, tem uma notação que não é muito comum, que na razão o termo de cima a gente chama de antecedente e o termo de baixo a gente chama de consequente. Esses termos não são muito usuais para nós, então por isso que toda vez que eu estiver trabalhando com razão, de modo geral, a gente vai cometer esse abuso de linguagem de chamar o número de cima de numerador e o de baixo de denominador, e não necessariamente de antecedente e consequente. É um erro que a gente comete, mas é um abuso de linguagem. Ele não causa muito problema, tá? Então por isso que a gente fala dessa maneira, para que o aluno entenda de uma maneira mais simples também, porque ele está mais acostumado com esses termos numerador e denominador. Então vamos deixar bem claro aqui, a razão é uma divisão qualquer. Aí você pensa, a fração é uma divisão, só que ela tem uma condição, é uma divisão de números inteiros. Então isso significa que toda fração é uma razão? Sim, porque toda fração é uma divisão. Então, repetindo, toda fração é uma razão, mas nem toda razão é uma fração. Observa aqui esse exemplo, 2,5 dividido por 6, isso aqui não é uma fração. E por que não é uma fração? Porque o 2,5 não é um número inteiro. Então, da maneira que está representado essa quantidade, eu não posso dizer que essa representação ela é uma fração. E como exemplo clássico de razão, gostaria de apresentar para vocês a circunferência ou o círculo, tá? Que é essa figura aqui, cuja propriedade dela, geométrica, qual é? Você tem um ponto, que chama de centro, e você tem uma distância que chama de raio, que é o comprimento desse segmento que vai do ponto O até o ponto que eu chamei aqui de B, qualquer. E qual é a propriedade? A propriedade dessa linha aqui, que a gente chama de círculo, é que a distância desses pontos até o centro é sempre constante e sempre igual a R. Então, se eu pegar aqui um ponto A qualquer e ligar até O, isso forma um segmento de comprimento R. Se eu pegar outro ponto, aqui, ponto P, e ligar até O, o comprimento de O até P, ou de P até O, também é R. E aqui eu fiz o AB de modo que ele seja um segmento de reta. E o segmento de reta que passa pelo centro da circunferência, eu chamo de diâmetro. Passa pelo centro da circunferência e, claro, tem extremidade no círculo ou circunferência. Toda vez eu vou falar círculo ou circunferência, mas significa a mesma coisa. Então, aqui a B a gente chama de diâmetro. Então, qual é a propriedade que existe no círculo que os gregos descobriram há muito tempo atrás? Eles descobriram que a razão entre o comprimento de um círculo qualquer pelo seu diâmetro é sempre constante. Aqui eu denotei o comprimento do círculo com a letra C, o raio do círculo com a letra R, e o diâmetro, que é a letra D, é o comprimento do segmento AB, ou seja, eu tenho aqui um segmento com extremidade no círculo, que passa pelo centro, ele tem um tamanho, esse tamanho é D. Então, se eu pegar o comprimento do círculo, de alguma maneira eu medir esse comprimento, com a régua, sei lá, e dividir pelo diâmetro, que é o tamanho do segmento AB, eu vou obter uma constante que é a famosa constante π. O π, pessoal, ele representa um número, uma quantidade. Assim como eu tenho os números inteiros que representam essas quantidades inteiras, que são apenas símbolos, o π também é apenas um símbolo que representa uma quantidade, né? Então, às vezes, os alunos se assustam porque eles veem um número desse e não sabem o que significa, mas ele é só um símbolo.
Se você for parar para pensar, você não sabe o que 1 significa. Ele é apenas um símbolo que representa um objeto. E o 2 é apenas um símbolo que representa 2 objetos. E o π é uma quantidade que representa alguma coisa, tá? Nesse caso, ele representa o comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro. Isso para qualquer circunferência, seja ela grande ou pequena. Então, isso aqui é um exemplo interessante da matemática, de como a razão aparece. E mais para frente, a gente vai poder ter elementos para entender melhor esse número aqui. Por enquanto, a gente não tem condições ainda, muitas condições de entender o que ele significa, mas ele é uma razão, ou seja, é uma divisão de quantidades, de números, né? No caso, os números representam quantidades, então divisão de quantidades quaisquer. Bom, pessoal, então agora, já que a gente já sabe o que é uma razão, a gente pode definir o que é a porcentagem. E a porcentagem é simplesmente uma razão cujo consequente, ou seja, o numerador, aliás, o denominador, perdão, é uma razão cujo consequente é 100. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos para que a gente possa entender essa notação de porcentagem, que é esse símbolo aqui de porcentagem. Então, a porcentagem não é uma razão cujo consequente é 100? Então, aqui embaixo tem que ser 100. Então, aqui eu dei um exemplo dessa razão, que é uma fração, porque o numerador e o denominador são números inteiros, e essa razão aqui, essa fração, como tem um denominador 100, como é que eu escrevo a notação? Eu coloco o 12 e como tem 100, eu escrevo do lado por cento. É isso que significa o porcento. Toda vez que eu tenho porcento, é porque está dividido por 100. Por exemplo, 9,5%. O que significa esse porcento? É só pegar o 9,5 e dividir por 100. Essa é uma maneira de entender a porcentagem. A outra maneira também interessante de entender a porcentagem é como uma unidade. Então, quando você vai estudar uma porcentagem, já que ela é uma razão e em alguns casos é uma fração, você lembra que a fração ela precisa de números inteiros, né? Porque ela é uma divisão de números inteiros. Você concorda comigo? Então, eu já tenho o conjunto dos números inteiros. Ele já existe para mim. Então, existe o 0, existe o 1, existe o 2, existe o -1, o -50. Existem todos esses números inteiros. Aí você pensa, se existe o 1, esse 1 ele representa alguma quantidade. Então, essa quantidade já existe. O 1 representa ela, que é, no caso, o inteiro, né? Então, eu desenhei esse quadrado aqui para representar o 1, dividi em 100 partes e considerei uma. Isso aqui é uma fração, óbvio, é 1 sobre 100. E esse 1 sobre 100 é a unidade que a gente trabalha com a porcentagem. Ele é o porcento. Essa unidade é como se fosse, por exemplo, metro. Quando você vai medir uma distância, você escreve a unidade do lado do algarismo. Por exemplo, 10 metros é 10 m. Se eu pegar 30 quadradinhos desse, vão ser 30 o quê? 30 quadradinhos desse, que é 1%, tá? Então, é por isso que faz sentido escrever esse símbolo do lado do número, né, da quantidade, porque ele representa uma unidade de medida, que no caso é você pegar o inteiro, dividir em 100 partes e considerar esse quadradinho. Então, a porcentagem ela mede quantidade de quadradinhos de um inteiro que foi dividido em 100 partes. No caso aqui, o inteiro já existe devido à existência do conjunto dos números inteiros. Resumindo de maneira mais simples, a porcentagem é uma unidade, e essa unidade é calculada pegando o inteiro dividido em 100 partes e considerando uma dessas partes. E a partir dessa unidade, a gente vai medir as coisas, porque a função da unidade é exatamente essa. Você estabelece uma quantidade e a partir desse pedaço você vai medir as outras coisas. Por exemplo, se eu pego a tampa de uma caneta, aqui a tampa dessa caneta, e digo que ela é uma unidade, e quero medir, por exemplo, a distância desse papel aqui, como é que eu meço uma distância? Eu vou contar quantas unidades cabem nela. Então, eu começo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa altura aqui, ela tem 7 tampas pretas. Então, a ideia é essa. Você vai usar esse quadrado pequeno para fazer medições. Às vezes vai dar exato, às vezes não. Mas tudo bem, a gente já tem a ideia de fração. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos que são muito comuns em problemas, que é calcular a porcentagem de uma quantidade. Como uma porcentagem é uma razão, e nesse caso aqui é uma fração, eu posso usar a ideia de frações para calcular essas quantidades aqui. Lembrando, gente, que todas as propriedades que a gente aprendeu sobre fração, elas se estendem para a razão de maneira igual.
Tudo que você aprendeu sobre divisão de frações, sobre multiplicação e sobre soma, você aplica a mesma coisa na razão. Então aqui eu vou só escrever como ficaria e o cálculo, o resultado fica como exercício, tá? Porque isso aqui, na verdade, é um exercício de fração. 40%, 40 desses quadradinhos aqui, é 40 dividido por 100, como fração. Quando você pintar 40 quadrados desse aqui, quantos quadrados estão pintados? 40. Em quantas partes o inteiro está dividido? 100. 40 sobre 100, tá? Então, fração de uma quantidade é 40 sobre 100 vezes 120. Aí você faz a conta. 35% de 200. 35 sobre 100 vezes 200. Aí você faz a conta, tá? E aqui, gente, eu trouxe um problema que é muito comum em quem está começando a estudar a porcentagem, tá? Então, vamos lá. José vai comprar uma geladeira no valor de R$2.000. Porém, o vendedor lhe informa que à vista tem desconto de 12%. Se José comprar à vista, quanto ele vai pagar pela geladeira? Então, pessoal, para resolver esse problema, você tem que primeiro enxergar o seguinte, que a geladeira custa R$2.000 e que o desconto é de 12%. Aí você observa, o desconto é sempre um valor que é abatido do total, que é R$2.000, tá? Então, o valor final que ele vai pagar com esse desconto é 2.000 menos alguma coisa, tá? Então, é 2.000 menos o quê? Aí, o que seria? 12%. O desconto é de 12%. Só que esse 12% ele não tem sentido sozinho, porque 12% do quê? Você se pergunta. Então, pessoal, esse 12% ele é sempre em cima do preço inicial do objeto. Isso vale para qualquer situação de compra e venda, tá? Toda vez que alguém falar para você 10% de desconto, o desconto que você vai calcular é 10% do valor inicial. Então, como aqui 2.000 é o valor inicial, você vai ter que calcular 12% de 2.000 para você saber qual vai ser o desconto. Então, o preço final é 2.000 menos 12% de 2.000. Então, você calcula 12% de 2.000. Aqui eu vou fazer essa conta mais rápida, né? 12 sobre 100 vezes 2.000, que é 2.000 sobre 1. Vou fazer aqui uma jogada. Multiplicando frações, isso aqui fica 12 vezes 2.000. Só que 2.000 é 20 vezes 100. Embaixo fica 1 vezes 100. O 100 eu posso cancelar. E aqui 12 vezes 20, que é igual a 240. Então, o desconto de 240, para calcular o preço final, o PF, é só fazer 2.000 menos 240, que é igual a 1.760. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, comenta aqui alguma sugestão que você quiser ou alguma dúvida. A gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus e bons estudos!